o nosso grupo dos palestrantes, o pessoal que está aqui com a gente há muito tempo, e o pessoal que está chegando para tentar pegar um pouco mais, aprender alguma coisinha a mais e poder melhorar os seus casos de Damon e a sua ortodontia em geral. Então, a nossa ideia é estar passando aqui para vocês uma coisa do dia a dia, como a gente trabalha, bastante clínico. Né? A proposta desse webinário é tentar trazer o máximo de informação nesse período aqui aí de uns 45, 50 minutos, e que vocês possam sair daqui, aplicar amanhã no consultório uma série de coisas que ajudam no dia a dia, que a gente já deu tanta cabeçada e que eu tenho o maior prazer de passar isso aí para vocês. Se puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Escolhemos esse tema, que é um tema que, apesar dele ser um tema conhecido, né, como alguns da ortodontia, eu acho que é muito importante. Ele tem algumas peculiaridades, né, no dia a dia que a gente tem que se virar, tem que improvisar e tem que saber resolver os casos, que é o que está relacionado aos levantes de mordida. Nós temos pacientes dólico, paciente meso, paciente braque, tem levante porque está pegando no bracket, tem levante para corrigir mordida profunda, tem levante para fechar a mordida, tem levante direcional para mordida cruzada. Então, não é só fazer, né, o top molar, né, o bite turbo, não é só isso. Ele conceitualmente ele tem que ser entendido para que a gente possa extrair o máximo possível desse recurso, né? E saber fazer ele na hora, saber fazer rápido. Eu gosto de tudo que a gente pode fazer ali na hora, né? O conceito ortoeficiente, o que for mais simples, mais rápido e menos invasivo. Então, se eu puder construir ali com a minha resininha um levante anterior, nos caninos, nos molares, eu vou fazer do que construir um aparelho que precisa bandar, que precisa transferir. Obviamente que aí entra a eficiência, né? Se algum desses aparelhos mais complexos for mais eficiente, obviamente eu vou usar, mas em geral não. Em geral a gente consegue resolver a grande maioria dos casos fazendo o levante ali na hora com as nossas resinas coloridas ou pigmentando uma resina, como você preferir, né? Nesse ponto eu não vou entrar, vou entrar no ponto de indicação de como confeccionar e o que eu realmente considero importante. Posso compartilhar, Carlos? Compartilhar aqui minha tela, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu dei uma passada aqui, vi muitos amigos, amigos do Cerel, os amigos dos nossos cursos lá do online, do presencial, os colegas do Demo, que a gente, tantos eventos juntos, né? Já está dando saudade. E obrigado aí pela participação de todos vocês. Vamos começar aqui. Depois eu vou no meio, eu vou interromper para a gente poder falar, fazer as perguntas, participar e vou, dentro do possível, responder a todas as perguntas que tiverem. Então, a ideia, inicialmente, é o seguinte. Eu vou abordar um pouco de indicação, confecção, localização, altura, inclinação e alguns cuidados que são importantes para a gente tomar em relação aos levantes. Sempre me chama a atenção o seguinte, por que eu estou colocando algum levante? Eu posso estar simplesmente porque não está numa fase boa para colar a arcada inferior. Às vezes, a gente tem aquela situação que os molares estão muito lingualizados, a mordida está profunda, e aí, com certeza, eu preciso proteger os brackets da arcada inferior. Eu preciso colocar um levante e, de alguma maneira, esperar que essa arcada inferior se desenvolva, para que, no momento em que ela estiver organizada, com os torques corretos, os incisivos bem posicionados, os caninos também bem posicionados e a curva de SP corrigida, eu espero que, nessa hora, a minha oclusão já não dependa mais dos levantes. Então, até um ponto que sempre me perguntam, né? Quando que a gente pode remover os levantes? É um momento bom para remover quando você não precisa mais dele, o mais rápido possível,
porque o levante, tirando no dólico, quando ele está fazendo o papel de intrusão, ou quando você está querendo realmente uma extrusão dos dentes posteriores e você faz o levante anterior, em geral, a gente quer os dentes ocluindo. Então, sempre que eu puder, eu não vou usar levante. Eu vou trabalhar com a oclusão do paciente. Eu acho mais fácil. Mas tem várias situações que eu vou precisar. E tem algumas situações em que também eu gosto de usar para destravar um pouco essa movimentação. E qual é essa situação? A situação também é onde a gente tem muito apinhamento, uma boca travada, e a gente sabe que no momento em que a gente destrava essa maloclusão com os levantes, não interessa se é anterior ou posterior, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? O fato de você destravar, a boca vai poder desenvolver melhor. Então, se a gente pegar o princípio do sistema Damon, que é trabalhar com forças leves, com um bracket que tem liberdade, porque é um autoligado passivo, o fio está passando ali por dentro dos slots com liberdade, eles não estão travados, e um fiozinho 0,14, por exemplo, de alta memória, o que acontece com o Cooper Naitai, ele consegue trabalhar e levar os dentes a uma remodelação óssea fantástica e com forças muito leves. Agora, se a gente tiver a oclusão em cima, pode ser que essa oclusão não esteja favorecendo a movimentação desses dentes, porque esses dentes é aquele jogo, né? Chega para lá, que eu chego para cá e todo mundo vai entrando e vai remodelando o osso. Então, isso é importante. Se a gente mantiver destravado, nós vamos ter melhores resultados. Então, uma situação que eu coloco, sim, é essa. Primeiro molar ou segundo molar? Já vamos conversar mais para frente sobre isso, tá? Então, são pontos importantes. Então, eu quero buscar uma correção transversal, eu quero deixar os fios trabalharem e eu quero, no final, chegar numa boa oclusão. Então, quando que eu vou remover o levante? Assim que a coisa já começa a andar, eu já vou abaixando o levante a ponto de ver a intercuspidação acontecendo. Então, eu tenho que estar sempre atento à coordenação dos arcos. Dentro da ortodontia, existe a primeira fase de alinhamento e nivelamento, segunda fase de coordenação, depois fechamento de espaços ou correção do anteroposterior e finalização. Só que a ortodontia moderna, ela está trabalhando tudo de uma vez, né? Então a gente precisa estar muito atento, principalmente quando você joga as ancoragens esqueléticas, que a coisa vai muito rápido. Você já trabalha o transversal, já está intruindo, já está distalizando tudo junto. Então, quando a gente começa a fazer uma ortodontia acelerada, uma ortodontia mais rápida, a gente tem que se atentar muito à coordenação. Eu não posso perder coordenação. Então, quando eu estou, mesmo estando com levantes de mordida, eu tenho que estar de olho em como está a coordenação do meu caso, para não tomar aquele susto, né? Tirar o levante de mordida e não encaixar nada com nada. Então, eu tenho que cuidar de coordenação. Coordenação a gente cuida desde os primeiros fios, desde os fios de memória. Não é para coordenar só lá no fio de aço, não. Desde o início, a gente já vai ajustando o formato dos fios de memória, elásticos, às vezes é um elástico transversal de um lado, né, um elástico, mesmo que classe 1 do outro, elásticos intermaxilares também ajudam a coordenar os arcos. Né? Tudo isso é importante. Também gosto muito de levante para descruzar uma mordida, porque é complicado, né? Você precisa passar uma cúspide. Se você olhar nesse exemplo, o segundo molar, ele erupcionou cruzado, totalmente cruzado. E ali tem um erro do superior, que está vestibularizado, e do inferior, que está lingualizado. E olha como o levante pode entrar bem nessa hora. Dependendo do padrão do paciente, eu já vou falar, eu vou escolher se esse levante é anterior ou posterior. Nesse caso, eu precisava de um levante posterior. Então, eu vou colocar no dente, que está ok, que é o primeiro molar, para poder corrigir o segundo molar. Então, isso também vai acontecer de uma forma, aqui, olha, que vai me favorecer muito essa correção. Então, quando eu levanto lá no primeiro molar, eu tenho que levantar bastante, tem que ser um levante alto, para poder permitir que a cúspide do segundo molar passe
por cima, né, do segundo molar inferior. E, ao mesmo tempo, né, o que está acontecendo no fio de baixo? Eu estou entrando com um fio Coper-Nitai. Aqui, no caso, é um fio 14 por 25, que é o fio que eu mais gosto para fazer esse tipo de correção. O fio 0,14 não vai conseguir intruir o segundo molar inferior. Não vai conseguir. Agora, quando você entra no 14,25, ele é um fio que tem uma super memória e ele consegue intruir esse segundo molar inferior. De maneira que, obviamente, tudo é ação e reação. Então, para ele intruir o segundo molar, deixa eu tirar aqui, para ele intruir o segundo molar, aqui, ele vai querer extruir o primeiro. Quando ele começa a querer extruir o primeiro encontra o levante. Então, ele não vai ser extruído, ele vai se manter nessa posição. Então, esse fio aqui, ó, que subiu, vai tender a ficar reto. Quando ele ficar reto, ele traz esse segundo molar para baixo, ele intrui e ajuda na correção. Então, por enquanto, eu não vou usar elástico intermaxilar, eu não vou passar o fio nesse segundo molar, porque não dá nem para colar um tubo aqui. Eu vou corrigir essa mordida corrigindo a extrusão do segundo inferior. Então, isso é uma estratégia também muito boa. Então, primeiro eu corrijo o inferior. Depois que eu corrigi o inferior, aí agora o superior está numa posição melhor, está começando a extruir mais um pouquinho. Agora sim é hora da gente colar um tubo no segundo molar superior e começar o nivelamento dele. Essa estratégia eu uso muito, porque essa é uma situação que se repete, né, no nosso consultório. Outras indicações também. Quando o paciente ele é um dólico, é muito legal a gente usar o levante a nosso favor. E o que eu quero no paciente dólico, no paciente mordida aberta? Eu quero o famoso controle vertical. Eu quero muitas vezes a intrusão da bateria posterior, segundo molar, primeiro molar. Então, se eu chego com um levante e faço a instalação desse levante lá no segundo molar ou segundo e primeiro molar, esse efeito bite block já começa a fechar a mordida. Vai me ajudando. Né? Conforme o paciente está mastigando, a gente vai vendo que esses dentes do fundo vão intruindo. Né? Isso é um fato que acontece na grande maioria dos casos. Vai ter um caso ou outro que não, né? Que não vai intruir. Mas a grande maioria vai intruir, dependendo da musculatura desse paciente, se ela é mais forte ou mais fraca, ele vai intruir mais ou menos, e aí com isso a gente também consegue ter um resultado no sentido de fechamento de mordida, o que é muito legal, né? Quer dizer, a gente está trabalhando não só a liberação da oclusão, mas também com esse motivo que a gente está focando em fechar a mordida por intrusão. Às vezes, por exemplo, eu não preciso de muita intrusão e está ruim para colocar mini implante. Está ruim, né? Não preciso de tanta coisa a ponto de colocar mini implantes para fazer essa mecânica intrusiva posterior. E o levante vai super bem. Então, tudo tem que estar bem indicado, a gente saber o que a gente está fazendo, mas a gente consegue, inclusive, fechamentos de mordida a partir de levantes, né? Sem nenhum outro tipo de mecânica. Já no braque facial, a coisa muda, porque o braque ele tende a ter uma mordida profunda. E não que o dólico não possa ter, né? O dólico pode ter uma mordida profunda dentária, mas o braque já é aquela mordida profunda por musculatura, esquelética. E aí o que acontece? Se a gente coloca um levante posterior, eu vou mostrar daqui a pouco um caso assim, vai aprofundar demais essa mordida e a gente não vai ter ganho. Na verdade, nós vamos criar uma mordida aberta posterior, que depois vai ser muito difícil de fechar. Por isso que o braque ele pede o levante anterior. E quando a gente pensa em levante anterior, nós podemos pensar em incisivos, podemos pensar no grupo, na bateria anterior inteira, ou em caninos. Né? São os 3 pontos principais aí da bateria anterior que a gente pode estar usando. Então, aqui no caso, eu coloquei um bite turbo na região, na palatina dos incisivos superiores, para desocluir o paciente, enquanto a gente vai alinhando, nivelando, corrigindo a curva de SP,
e depois, a hora que a gente solta o levante, nós já estamos com os torques corretos, com uma intercuspidação melhor e com uma dimensão vertical melhor também, né? Esse paciente, a gente tira ele da mordida profunda, pelo menos temporariamente, né? Os padrões mais severos, lá no futuro ele vai aprofundar de novo, mas agora ele aprofunda com o quê? Com os dentes corretos, né? Com os dentes alinhados, com guia em classe 1, com os torques bonitinhos e todos alinhados. Então, é uma mecânica que faz parte, né, do nosso dia a dia. Agora, veja bem, se eu pego um paciente braquifacial com uma mordida pesada e um braque severo e passo a utilizar um levante posterior, é nítido a intrusão que vai ter da região posterior. É nítido. E aí, conforme intrui, ainda mais se a gente estiver usando fios de memória, fios mais finos, cada vez mais vai aprofundar a mordida lá na frente. A gente não vai desaprofundar a mordida. Ela vai aprofundar na região anterior e a hora que a gente tirar, nesse momento, se eu tirar o levante aqui, o que eu vou ter? Mordida aberta posterior. E vai corrigir isso aí no braquifacial. Nossa Senhora, isso aí é bem complicado, tá? Então, a gente tem que, nessa hora, estar buscando o levante no local certo, que é na região anterior. Nesse paciente, por exemplo, que não tinha os incisivos inferiores, por questão de agenesia e má formação, então o que ele precisava? A gente pode usar, por exemplo, o levante nos caninos, né? Principalmente se o paciente for classe 2, que eu também já vou falar sobre isso. Eu uso muito levantes na palatina dos caninos, aí a gente pode alinhar, nivelar, conseguir o paralelismo do fio, né? Eu acho esse paralelismo muito importante, né? A gente olhar esse fio paralelo com esse, né? Diferente dessa situação, ó. Aqui tá convergente. Isso não é legal. A hora que a gente começa a ter os fios paralelos, quer dizer que a gente está começando a ter a correção da curva de espeto, está começando a normalizar essa arcada para poder ali fazer a sequência, se for cirurgia ortognática, se for distalização, o que vai ser agora, né? Mas eu preciso ter esses arcos bem paralelos e bem desenvolvidos. Isso faz parte aí de um entendimento, vamos dizer, de uma fase ortodôntica. É por isso que tem coisas que a gente sempre fala assim, né? Não adianta ficar trabalhando com fios finos, né, por exemplo, e querer resolver o seu problema aqui. Não, vamos desenvolver o alinhamento e nivelamento. Paciente braquifacial tem que chegar logo em fios mais calibrosos para a gente poder dar sequência nos problemas anteroposteriores que provavelmente ele vai ter. E não ficar só, né, trabalhando muito tempo. Eu acelero bastante a troca dos fios em pacientes braquifaciais. Agora, quando a gente vai, por exemplo, analisar uma boca como essa, é uma boquinha, uma mordida profunda numa paciente meso, ela não é braque, ela é meso, mas já tem sinais de uma mordidinha profunda, né, que vai me dar trabalho. Então, a hora que eu começo a pensar na colagem, eu venho colando, por exemplo, né, primeiro molar, segundo pré, primeiro pré, e a hora que eu vou colar o canino, eu tenho que abaixar o bracket. Eu tenho que abaixar o bracket, né, descer para a cervical, do canino e do lateral, senão vai pegar na cúspide. Será que isso está certo? Não, né? Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo com a mordida profunda? A mordida profunda dessa paciente, ela é na arcada inferior, porque ela tem uma curva de espê acentuada. Se eu chegar aqui e fizer essa colagem fugindo da ponta das cúspides dos dentes superiores, o que vai acontecer é que eu vou perpetuar essa mordida profunda. E nada vai corrigir. Não adianta colocar curva reversa, arco base, fazer nada, nada, nada. A colagem está errada. Se a gente partir de uma colagem errada, essa curva de espê errada vai se perpetuar.
O que a gente deveria fazer, então? Deveria colar, né, os prés na posição correta e o canino na posição correta. Se a mordida estiver tocando, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer o levante. Então, olha como tem que ficar a disposição dos brackets para que a curva de Spee seja corrigida, para que a mordida profunda seja corrigida. Então, esses brackets vão ter uma curva. O bracket do canino e dos incisivos tem que estar seguindo uma proporção, né? Quando a gente fala centro da coroa, tem que entender bem o que é esse significado de centro de coroa, né? Cada um tem a sua forma de medir, tem os seus referenciais, mas o que a gente não pode é jogar esses brackets de canino e incisivo para a cervical, senão a gente não vai ter correção da curva de Spee. E para que a gente possa colar dessa maneira e o paciente não tocar os brackets dos caninos inferiores durante a mordida, a gente vai precisar de levante, sim. E aonde que eu vou colocar os levantes? Em caninos. Posso colocar incisivo? Posso também. Depende do overjet. Depende da estrutura periodontal e óssea e radicular desses incisivos, né? Porque quando eu vou colocar em 2 incisivos, tem que ver, porque tem paciente que tem reabsorção, tem paciente que teve trauma nos incisivos, tem paciente que a condição periodontal está muito ruim nesses incisivos e eu não quero arriscar. Agora, um caninão é sempre um caninão, né? Canino é sempre um dente mais parrudo e ele pode, sim, receber esses levantes de uma forma muito tranquila, vai funcionar como levante anterior. Então, a biomecânica é de levante anterior, e a gente vai fazer da mesma maneira que faria nos incisivos, né? Vai fazer uma extensãozinha na palatina e fazer ele tocar. A única coisa que a gente vai ter que lembrar é que vai ter que ser nos classes 2. Eu já vou falar sobre isso também. Então, uma outra situação, o paciente chega com essa condição, né, para nós. Então, brackets colados, ainda em fase de dentição mista, nada contra colar brackets em fase de dentição mista, não é isso, mas às vezes você vê, a mordida profunda está perpetuada. E o que nós temos aí? Temos problemas de colagem e problemas de levante. O levante na região posterior só vai aprofundar cada vez mais a mordida, ele não vai desaprofundar. Então, a gente precisa fazer o quê? Preciso remover os brackets, preciso colar aonde tem que ser colado, né? Cada pecinha no seu lugar, e aí eu vou definir os levantes. Mas, puxa vida, Eduardo, queria pôr nos caninos, mas esse canino nem terminou de erupcionar. Eu queria colocar nos incisivos, mas os incisivos inferiores estão apinhados. O que eu posso fazer? Tem algumas saídas, né? A gente tem o platôzinho anterior, o platô júnior, que eu já vou falar sobre ele. Nós temos também a possibilidade de colocar um levante posterior temporário, tipo 2 meses. Mas o paciente não pode ter um padrão muito braque, não, tá? Se for um mês, um braque leve, vai, põe 2 meses, levanto, expando a arcada inferior, corrige, alinha a nivela e já muda o levante de posição. Já vai que se levante para a região anterior, seja nos incisivos, seja nos caninos, seja com um platôzinho. Então, é assim que eu gosto de trabalhar. Tá? Tem diversas opções. Estou colocando as minhas preferências. Tem também os levantes fixos, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, que seria como um botãozinho, né, de Nance, ali, como um botãozinho de acrílico, apoiado em 2 bandas superiores. Essa é a última opção que eu escolho, porque esse levante, ele trava o meu sistema. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, ó, eu não estou corrigindo o giro desse dente, eu não preciso dessa molinha abrindo espaço aqui no molar, abrindo espaço no pré para trazer esse pré para o lugar. Se eu tivesse um levante apoiado numa banda aqui e com um acrílico aqui na frente, com certeza esse molar estaria travado. Ia me atrasar um pouquinho o tratamento. Então, eu busco
as situações mais eficientes. Por isso que eu falo sempre, conceito ortoeficiente. Eu vou buscar o que for mais eficiente, né? Não o que for mais simples para mim só. O que for mais simples, porém mais eficiente. Entro aqui agora com a confecção. Quando a gente vai confeccionar os levantes, cada profissional, cada professor que manifesta a sua técnica vai falar uma coisa, né? Eu vou dar minha experiência, né? Eu gosto de fazer, sim, ataque ácido e adesivo. Tive várias oportunidades de usar e coloquei várias vezes levantes sem ácido, só com adesivo, levante sem adesivo, só com ácido, e às vezes ele solta. Então, essa é uma experiência minha, tá? Eu prefiro garantir. Agora, fazer o ataque ácido nesses dentes sulcados e fazer tudo lá dentro do sulco, eu vou estar selando esse dente, né? Porque depois, para tirar esse levante, é um inferno. Então, eu prefiro fazer gotas do ácido fosfórico, pontuais, mais ali na vertente, fora do fundo dos sulcos. Eu faço pontas bem, gotas, né, bem pontuais, bem específicas, deixo os 30 segundos, lavo, seco e aplico adesivo. E aí, com certeza, esse levante vai estar bem retido aonde foi feito o ataque ácido. Só que a hora que eu for passando a broca para remover, a hora que chegar no miolinho, o levante pula fora. Porque lá no miolinho eu não fiz o ataque ácido. Também posso nem passar o adesivo ali. Então, é uma estratégia que eu uso já há muitos anos e funciona, tá? Mas eu sei que tem gente que fala exatamente o oposto aí do que eu estou falando. É importante fazer a profilaxia. Esse condicionamento é com ácido fosfórico normal, né? Durante 15 a 30 segundos e aplico o adesivo sim. Aí já não precisa ser o melhor adesivo, né? Pega um adesivinho lá mais simplesinho e passa ali também para não ter aquela adesividade máxima, não. Gosto de usar as resinas azuis. Não precisamos entrar aqui em detalhe de qual é melhor, qual é pior, qual é mais barata, qual é mais cara. Qualquer resina que você queira usar, eu uso as resinas azuis. Tem gente que pigmenta a resina de restauração e depois usa essa resina pigmentada. É importante que ela seja pigmentada para facilitar a remoção, né? De alguma maneira, isso que me interessa. Gosto também de fazer, de usar os cimentos resinosos, né? Porque o cimento resinoso, o que ele tem de característica? Ele é mais macio. Então, quando eu preciso fazer eu quero um material mais macio, ótimo. Oi, filho. Você sabe onde está o celular preto? Está aqui, ó. Tá. Posso jogar um pouquinho? Pode. A gente tem sempre que pensar assim, eu quero esse levante por mais tempo ou não? Se é um levante que pode ir baixando com o tempo, esses cimentos resinosos eles vão gastando. E essa boca vai fechando no primeiro mês, no segundo mês, até praticamente voltar a tocar. Um pouco porque intrui, né, os dentes, e um pouco porque gasta. Se eu estou com um levante na região posterior e eu preciso, por exemplo, descruzar um molar, e eu não quero que esse levante gaste, eu quero que ele se mantenha por mais tempo. Perfeito, vamos fazer uma técnica do sanduíche. Então, eu acabo colocando a resina azul, que é cimento resinoso, e depois aplico uma resina de restauração, uma resina foto, e ali a gente vai ter, vamos dizer assim, uma resistência boa na parte superior, e por baixo fica aquela resina colorida mais fácil de ser removida. Em sulcos rasos, eu já posso fazer um pouco mais, eu devo aplicar um pouco mais de ácido, né? Porque se eu não tenho aquela retenção mecânica ali dos sulcos mais profundos, eu faço um pouquinho mais, nunca faço lá no miolinho, não, sempre faço em volta, mas eu aplico um pouquinho mais de ácido, sim. Então, aqui está
o sanduíche, né, que eu falo, que é por baixo a resina, o cimento resinoso, a resina azul, e por cima uma resina foto. Dá muito mais resistência ao desgaste. Para confeccionar, como toda manipulação de resina, a gente tem que tomar cuidado para não ter contaminação de saliva. Essa é a parte mais difícil. Por isso que às vezes eu falo, ó, faz na arcada superior, que é mais fácil, né? Em relação à saliva, se você está sozinho no seu consultório, não tem alguém para afastar, para te ajudar, fazer na arcada superior vai bem. A arcada inferior você tem que estar com bom controle da salivação, da umidade. As tiras de poliéster são técnicas muito boas, né? Lá no Cerel, a professora Carmen Andrade gosta muito de fazer dessa maneira. Ela faz uns levantes muito bonitos, muito caprichados, e ela coloca a tira e aperta essa tira de poliéster, vai dar uma achatada, planifica, fica como uma pista, e depois, com uma broquinha, dá um acabamento nessas rebarbinhas que ficaram. Fica muito bonito, muito caprichado. O levante ele tem que ser uma plataforma, né, pessoal? Uma plataforma assim, que ocupa a superfície oclusal do dente. Você tem que lembrar que você tem uma cúspide do superior que ela tem que correr aqui, ó. Ela tem que correr, né? Se você tem um pontinho de levante, o paciente escorregou para um lado, para o outro ou para frente, saiu do levante. Então, é uma pista, onde o contato oclusal do dente superior nesse levante é no meio, né? Aí no meio para frente, né? Porque no inferior o contato tem que estar do meio para frente, para o paciente poder fazer todos os movimentos bordejantes. O levante anterior. Eu usava o Bite Turbo metálico, mas já faz muitos anos que eu não uso, porque eles são muito chatos para remover. Tem técnicas também para tirar, você pode passar broca, ir cortando, mas, sinceramente, eu não vejo necessidade, porque a gente não tem problema de soltar, né? Nem o Bite Turbo, nem a resina, quando você põe ela direto. Então, confeccionar a resina direta é super bom, e a resina ela é mais resiliente, ela é mais macia comparado ao metal. Então, se você pegar um paciente com uma musculatura forte e botar um metalzinho desse e for olhar um incisivo depois de alguns meses, você vai ver que ele gasta, sim, né? Já o incisivo inferior contra uma resina superior vai gastar resina. São coisas assim que é, né, sempre para a gente pensar. Então, eu não uso os metálicos, eu uso confecção direta. Eu vou lá e faço, e não com a resina branca. Por que é essa foto da resina branca? Há muitos anos atrás, eu vou falar por mim, né? Eu olhava e falava, acho que precisa ser essa resina aqui, que é mais resistente. E não precisa. Mesmo aquela resininha azul, ela tem resistência, o cimento resinoso tem resistência suficiente para ser colocado nessa região. Não precisa ser resina de restauração. Resina de restauração é feita para restauração, depois para tirar é complicado. Então eu evito as resinas de restauração. Mini molds não costumo usar, mas quem gosta de usar, naqueles moldezinhos, você põe a resina ali e já faz direto. Também é super prático. Depois eu vou falar sobre o platô júnior. Como que funcionam esses levantes que a gente confecciona na região anterior? Porque, assim, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: será que esse incisivo não vai vestibularizar? Ou não? Ou será que ele vai lingualizar, né? Porque tem uma força batendo aqui. O que será que vai acontecer? E eu gosto muito da biomecânica. E, como um amante da biomecânica, a gente tem que achar as explicações para isso. A explicação é o seguinte: você tem uma força da mordida aplicada nesse bite turbo. E quando a gente quer saber se o dente vai girar para vestibular ou para lingual, né, qual é o movimento que o incisivo superior vai fazer a hora que ele receber essa força, você tem que pegar o vetor de força
e passar em relação ao corpo e ver qual é a relação dele com o centro de resistência. Se esse vetor de força, que é dado pelo fechamento da mordida, está passando diretamente pelo centro de resistência, você não vai ter momento. Então, você não vai ter nenhum momento para inclinar esse incisivo nem para vestibular e nem para lingual. Ele vai ficar estável. O máximo que vai acontecer é o quê? Intrusão. Né? Pode intruir incisivos? Pode. Pode intruir incisivo superior, pode intruir incisivo inferior. Por que não é tão comum essa intrusão? Porque, em geral, quando você bota o contato anterior, a propriocepção da musculatura aqui, ó, relaxa. Masseter, temporal, pterigoideu medial, eles relaxam. E aí, com a diminuição da atividade muscular, você não tem tanto apertamento, não tem tanta intrusão. Mas, se tiver que acontecer um movimento, vai ser um movimento intrusivo de corpo. Agora, nem todos os dentes estão nessa posição, né? Como agora esse que eu coloquei do lado esquerdo. Você vê que eles já estão inclinados. Então, se você pegar uns incisivos vestibularizados, por exemplo, e colocar um bite turbo, será que agora a biomecânica é a mesma? De jeito nenhum. Agora a biomecânica já está levando o prolongamento da força, que é a linha de ação da força, passando fora do centro de resistência. E aí você vai ter, sim, a presença do momento. Toda a força aplicada fora do centro de resistência gera um momento. E o momento vai ser um momento de piorar essa vestibularização. Vai pegar esse dente que já está vestibularizado e vestibularizar mais. Será que é isso que eu quero? Não é, né? Então, tomar cuidado com dentes mal posicionados. Tomar cuidado com dente que já não tem uma base óssea tão boa, que não tem uma condição periodontal tão boa, que tem um nível de inserção no osso que já não está legal, que sofreu trauma, que está mal posicionado. Descarta, você tira esses casos. Você não vai fazer nesses casos, né? Um braque extremamente braque, né? Super severíssimo. Esse também eu não gosto de pôr, porque os incisivos sentem também. Então, tudo quando bem indicado, a coisa funciona. Então, eu não quero ter mais vestibularização. E olha que interessante, às vezes você quer colocar o bite turbo e você olha, o overjet é muito grande, mesmo que eu faça uma resina ali grande, mesmo assim vai ficar difícil, o overjet é muito grande. O que eu posso fazer? Bom, eu gosto muito do levante nos caninos, né? Como eu estava falando para vocês, justamente no paciente classe 2, às vezes o canino está bem posicionado para se receber um levante. Então, se você olhar aqui, ó, o caso está, o pré está em classe 1, mas o canino está em classe 2. Então, ali fica perfeito para você fazer um levante, porque é cúspide inferior tocando na palatina do superior. Ali é o exato, né? Essa classe 2 de meia cúspide é o perfeito para se fazer um levante no canino. Agora, se não tiver certinho, eu também consigo. Agora, se o paciente tiver numa relação de classe 3, aí não tem jeito, né? Só se eu fizer o canino com o pré-inferior. Mas daí já não é um levante anterior, tá? Se eu colocar um levante no pré, já se torna uma outra biomecânica, que está lá para trás. E, às vezes, o pré também pode sentir um pouco essa pancada, né? Eu não gosto de colocar só em pré-molar, tá? Eu acho que o pré-molar não é um dente ideal, porque a força mastigatória vai estar forte em cima dele e ele é um dentinho ali, mais ou menos, né? Não tem uma raiz, não tem uma sustentação tão boa igual um canino. Então, classe 3 eu vou correr. E o classe 1 também não dá para pôr, né, o levante no canino. O classe 1 você tem que pôr ou incisivos, ou platô, né? Então, quando eu quero um levante anterior, eu tenho que buscar outras alternativas. Então, quando dá certo, é ótimo, né? Olha, esse caso deu super certo, encaixou ali o canino, e a gente vai vendo que esse levante fica como se fosse uma cúspide, né, ali por dentro.
E aí dá para fazer toda a nossa mecânica, alinhar, nivelar, impactar a maxila, enfim, né? Tudo que eu precisei fazer ali foi feito com esses levantes em posição. Eu só fui remover mais próximo do final. Chegamos no platô júnior, que é uma outra alternativa aos levantes anteriores. Então, quando eu quero um levante anterior, não dá para colocar o bite turbo no incisivo, não dá para colocar no canino, né? Ou eu acho que não está muito indicado. Não quero um platô fixo, apoiado em duas bandas. Uma saída boa é o platô júnior. Desde que os meus incisivos estejam relativamente alinhados, não precisa estar 100% alinhado, né? Mas é bom eles estarem mais ou menos alinhados. A gente molda, confecciona uma placa de acetato, recorta essa placa de acetato e aí você vai ter um mini jig. Acriliza ele nos contatos oclusais para dar aquele contato tocando todos os incisivos, como se fosse um jig mesmo, de luthier, e podemos cimentar. Então, tem a grande vantagem de você poder pegar e cimentar, como você cimentaria um aparelho de máquina Mara ou algum outro aparelho assim, e para que o paciente fique realmente 24 horas com esse sistema. Depois de 2, 3 meses você tira, remove, limpa, ou faz outro, ou cimenta de novo. Então, é uma estrutura muito legal e que resolve bastante, porque aí, no caso, ele divide a força entre os 4 incisivos. Esse aqui é o levante de acrílico que eu estava comentando, né? Esse é o que eu menos uso, porque eu vejo alguns efeitos colaterais que eu não gosto, fica tudo travado, eu gosto de já ir mexendo nos molares, expandindo, rodando, distalizando, intruindo, e aí ficar, né, meio travado ali, eu não gosto muito, não que eu não use. Mas na minha lista de prioridade, esse tipo de aparelho está lá em último lugar. Isso de preferências. Vou abrir agora, Carlos, para as perguntas, antes da gente passar aí para a fase final, né? Tem mais algumas coisinhas aí para a gente conversar, mas já andamos aí praticamente metade, um pouquinho mais da metade. Legal. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Sim, nós temos algumas perguntas, sim. Então, vamos lá. Primeira, qual a indicação, na verdade, para colocar os levantes no superior ou no inferior? Eu vou falar daqui a pouquinho. Pode ser? Então, aguarda um minutinho. Aguarda um pouquinho. Ok. Ok, quanto tempo em média para descruzar o caso dos segundos molares? Boa pergunta. Ali tem que ser rápido, né? Então, por isso que eu falo, o 0,14 ali, Carlos, não vai fazer nada. Então, se der do 0,14 para eu pular para o 14,25, eu já pulo. Senão, tem que passar um 18 e depois eu entro com o 14,25. No momento em que entra o 14,25, eu conto 2 meses. Então, eu ponho um levante bem alto, né? Bem alto. Eu quero que em 2 meses ele saia do cruzado e esteja topo a topo. A hora que chegou topo a topo, eu entro com elástico intermaxilar. Vestibular do superior, botãozinho na lingual do inferior. Aí termina de descruzar. Porque se você chegar no topo a topo, aí você já está garantido, né? E aí é só usar o elástico. Agora, eu não gosto muito de usar o elástico intermaxilar antes de melhorar essa situação, principalmente quando o problema é do inferior, né? É do inferior. Porque às vezes você cria, com os elásticos, você cria extrusão. Então, antes de descruzar, ele extrui, e aí começa a complicar a sua vida. Por isso que eu adotei já há alguns anos essa metodologia e ela funciona bem. 2 meses, aí eu entro com o elástico intermaxilar. E o 14 por 25 é o suficiente para fazer essa movimentação inicial, então, sozinho? 100%. Ele vai dessa deflexão aqui até ele ficar reto. Legal. Ótimo. Ótimo. No caso do levante posterior para correção de mordida aberta anterior,
Você usa também o elástico ou não? O uso do elástico nesse fechamento da mordida aberta, ele vai depender do seu diagnóstico, se você tem, da quantidade de exposição de incisivo que você tem, né? Então, se você está querendo ganhar exposição do incisivo, obviamente você pode usar o elástico. Se o seu incisivo já está bom, né? Apesar da mordida aberta, ele está no nível bom ali de exposição, aí o problema é posterior. Então, não cabe elástico, né? Então, essa decisão se vai ajudar com elástico ou não é a exposição do incisivo superior. Legal. Uma particular minha, você usa torque diferenciado nesses casos daí? Do segundo molar, que é Não, do fechamento de mordida com elástico. uso torque diferenciado. Eu uso, em geral, high torque nas mordidas abertas, né? Porque, principalmente nas que têm um componente dento-alveolar. Então, apesar do incisivo não estar... Imagina a língua ali, uma mordida aberta dento-alveolar. Ele não está muito vestibularizado, ele está bom. Só que a hora que ele descer, ele vai descer lingualizando. Então, na maioria dos casos, quando eu não individualizava torque, chegava a hora que estava fechando a mordida, eu tinha que parar e dar torque vestibular nos incisivos. Então, quando isso começa a se tornar uma constante na sua clínica, uma hora você fala, opa, peraí, né? Vamos colocar high torque. Então, quando eu estou com mordida aberta, principalmente as que eu vou extruir incisivo, high torque superior. O inferior é normal, standard. Legal. Ótimo. Uma pergunta da Josi. Você convence como os pacientes a usar levante? Parece que ela tem muita dificuldade, eles reclamam demais. É engraçado, né? Primeira vez que eu usei, deve ter aí uns 12 anos, 13 anos, talvez, um levante posterior, né? E eu me lembro, assim, que eu coloquei lá na paciente, falei, meu Deus do céu, né? Vai voltar reclamando, e estava com medo de dor na TM, estava com muito receio do resultado na articulação, estava com receio de problema endodôntico no molar. Tem mais, hein? Mais que isso. Foi 2000 e pouquinho, né? 2000 e pouquinho. Nossa, tempo passa, né? Passa. É que eu estou lembrando do caso, eu tenho na minha cabeça. Foi 2003 esse caso. Aí a paciente, ela foi, né, voltou depois de um mês, e a primeira coisa que eu perguntei para ela era como que estava o levante, se tinha ficado muito horrível. E ela falou, olha, foi a melhor coisa que você colocou na minha boca, eu já perdi 3 quilos. Eu falei, mas eu quero saber de dor, desconforto. Não, nada, super bem. E é engraçado que eu não tive grandes problemas com isso. Nunca tive um paciente muito reclamão de levante, né? Eu acho que tem coisas que os pacientes reclamam muito, por exemplo, palato, né? Barra, mini implante, sistemas de intrusão no palato. Para mim, esses são os campeões de reclamação. No meu consultório, o levante está super tranquilo. Mini implante, em geral, também é engraçado, meus pacientes não reclamam muito, coloco ali, tudo bem. Mini placa, zero, né? Agora, coisas no palato têm um alto índice de reclamação. Então, é assim, eu não me preocuparia muito com isso, não. Eu vou lá e faço o que tem que fazer. Ok, perfeito. Próxima. Você levanta em RC? Sempre, né? Sempre. Se você quiser fazer um levante direcional para correção de classe 2, de avanço, ok, certo? Então, você faria uma pista para que ele avançasse e jogasse o queixo para frente, estimulando
um possível crescimento aí. Então, aí seriam situações muito, muito, muito específicas, né? Onde você quer o avanço dessa mandíbula, você quer tirar o côndilo da fossa, que não é muito a minha filosofia, não que não faça. Mas também seu computador está lá Opa, no... espera um pouquinho que entrou. É, Gente, cuidado com o som, por favor. não é muito da minha filosofia, eu costumo trabalhar em RC, né? Não tiro muito o côndilo da fossa, mas se você quiser fazer num momento específico, é possível sim fazer um levante projetando a mandíbula para frente. Aí ele se chama levante direcional. Ok, perfeito. Vamos lá, o que mais aqui? Ok, você prefere fazer o levante antes ou depois de colar o inferior? Eu faço depois. Eu colo o inferior, mas na mesma sessão, né? Eu colo e depois eu faço o levante rapidinho. Porque começou a sessão, eu acho que a colagem é um momento que você tem que estar ali mais focado, porque ele é o do detalhe, né? Você tem que estar atento, né? Cabeça descansada e tal. Finalzinho da sessão, estou terminando ali, vou fazer o levante. Aí eu faço 2 minutos, eu estou até meio com pressa ali, correndo, olhando no relógio. Aí vamos lá, em 5 minutos eu faço os 2 levantes, ajusto, né? Então é onde eu posso correr. Agora a colagem ela tem que ser minuciosa, né? Então eu gasto o meu tempo na colagem e acelero depois no levante. Ok, tem uma pergunta que eu não sei se eu vou colocar. Quando usar pistas anteriores e posteriores concomitantemente? Existe. Ótima pergunta. Eu acho que eu não abordei aqui, né? Não vou abordar hoje, mas eu falo às vezes isso em aula. Qual é o problema de você colocar um levante anterior no paciente classe 2? Ele vai ficar mais classe 2, né? Se você pegar, por exemplo, um classe 1, você... Às vezes ele está classe 1, né? Ele não é classe 1. É uma falsa classe 1, uma mordida profunda. Quando você coloca o levante, você aumenta a DVO dele, né? Essa mandíbula automaticamente corre um pouco para trás e ele vira classe 2. Aí a pergunta é, aonde você quer terminar? Qual é a sua dimensão vertical final? Você quer aumento dessa DVO? Você vai aceitar o aumento dessa DVO? Levante anterior. Não, eu não quero extrusão dos dentes posteriores. Eu não posso aceitar a extrusão dos dentes posteriores. Eu quero só temporariamente levantar a mordida, mas eu não quero que extrua os dentes posteriores, porque depois eu quero tirar o levante, eu quero que essa mandíbula praticamente volte à DVO original. E aí são os casos que eu ponho levante anterior e levante posterior simultaneamente. Então, eles vão ficar lá numa fase para que você faça alguma mecânica específica e depois você remove tudo e ele volta para a DVO original. Ok, perfeito. Ok, essa aqui também é interessante. Quanto no mesmo ato do levante deve-se usar mecânicas de classe 2 ou 3, mesmo que com forças leves? Acho que a pergunta é se você já utiliza a mecânica lá direto, né? É boa pergunta. No classe 3 é mais comum, tá? Porque o classe 3, ele acaba me ajudando a dar uma destravada ali na região anterior, ele vai mexer com o plano oclusal de uma forma interessante. Então, eu já inicio com levante e elástico de classe 3. Eu vou ter um caso que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O classe 2, só se for necessário. Por quê? Eu não vejo necessidade de distalizar, por exemplo, no classe 2 com levante. Aliás, eu não gosto, principalmente se for posterior. Porque o levante posterior, ele compete com o movimento de distalização. Vamos supor que você põe lá no segundo molar um levante. A princípio a gente pensa, destravou, né? Vai destravar a mordida para distalizar melhor. E, na verdade, você está dando uma pancada no dente para cima. E você quer que ele vá para trás, mas você está batendo nele para cima. Você sabe que o dente não gosta de muita informação, né? Você tem que definir para o dente. É para trás, é para cima, é para lá.
né? Que começa muita força de muito lado, o dente não gosta para andar, para se movimentar. Então, eu vejo como uma competição. E eu não vejo com bons olhos, Uhum. eu estou falando de uma experiência clínica, né? Legal. Fazer o levante na região posterior no momento da distalização. Então, eu vou fazer, caso necessário, eu dou preferência para o levante anterior para poder fazer uma distalização no classe 2. Então, classe 2, se puder, eu não vou usar. O classe 3 já dá para usar ele meio praticamente dentro de um protocolo, entendeu? Botou os levantes, já entra com o elástico e já vai te ajudar a corrigir essa classe 3. Porque, só para você entender, né? O classe 3, vamos supor que ele está no topo. Uhum. Quando você levantou, você criou um overjet. Tudo bem que é temporário, né? Sim. É temporário, porque é pela rotação da mandíbula. Mas no que ela fez isso aqui, ó, você já te dá a possibilidade de definir um novo plano oclusal e criar um trespasse para o classe 3. Então, é uma jogadinha legal aí, usar o levante com classe 3. Legal. Acho que último, acho que esse aqui é um pouco filosófico. Serve os levantes de mordida para você localizar a relação cêntrica? Acho que se você utiliza isso, né? Sim, sim. Ele serve, tá? Eu só acho um pouco trabalhoso, mas se eu tiver um caso que está complicado, eu ponho sim, eu ponho. Tem casos, por exemplo, que, vamos supor que você acabou de disjuntar, né? Vou dar um exemplo que me veio na cabeça aqui. Você acabou de disjuntar. E aí aquelas cúspides posteriores estão todas, né? Não se encontra nada com nada. E o paciente começa a desviar a mandíbula por causa de uma interferência de cúspide. E esse desvio da mandíbula é muito ruim. Tem pacientes que começam a ter até cefaleia por causa disso, começa a ficar bastante incomodado, principalmente quando o movimento mandibular do desvio é lateral, não para frente, para o lado. E isso realmente é ruim para a TM. Então, nessa hora, eu coloco um levante, mesmo que temporário, como o colega aí comentou, lá nos segundos molares, desprograma, a mandíbula centraliza, volta para RC, enquanto eu vou terminando de coordenar os arcos. Muito boa observação. Ótimo. 8 e 7, acho que é melhor a gente continuar, né? Sim. Vamos lá. Agora, vamos ver aqui. Superior ou inferior, né? Respondendo aí a primeira pergunta do nosso colega. Eles podem ser feitos nas duas, né? Primeiro critério de seleção, você pode pensar que no superior é um pouquinho mais fácil, porque não tem a língua, não tem saliva. E para ajustar, não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, mas eu falo em aula sobre o raciocínio do ajuste do levante, que é muito mais fácil quando ele é feito no superior, porque é um raciocínio direto. Agora, a arcada inferior, quando não dá para fazer no superior, eu faço no inferior. Por exemplo, tem uma coroa no superior, um dente que não está legal para receber, né? Uma porcelana, um amálgama muito extenso, eu posso fazer no inferior. E também tem uma situação bem específica, que é quando eu quero corrigir o torque desse segundo molar. Eu quero dar um toque aqui, ó, não sei se está aparecendo minha mão aqui. Eu quero um toque aqui na cúspide palatina, ó. Um toque na cúspide palatina para promover a intrusão. Então, eu estou corrigindo um torque através da intrusão da cúspide palatina, colocando o levante inferior e não superior. Vamos ver aqui. Ó. Então, essa cúspide palatina ela está mal posicionada. Pela prescrição do Damon, se eu engrossar o fio, você concorda que ela vai para o lugar? Né? Porque o Damon tem um menos 27 no segundo molar. Então, essa cúspide seria autocorrigida pelo sistema. Mas eu posso acelerar essa correção. Eu posso colocar o levante inferior, tocando a cúspide palatina do superior, e já o fio que está por vestibular já está descendo ao vestibular. Então, muito rapidamente, ó, isso aqui vai acontecer isso. Você rapidamente, ó, você intrui o molar inferior, tá vendo que ele intruiu? Molar inferior, olha a crista marginal dele. Intruiu o inferior,
e corrigir o torque do superior. Você já faz tudo junto. Então, dependendo da situação inicial do seu segundo molar, você pode sim lançar mão desse recurso. Altura. Para descruzar um dente, um segundo molar, por exemplo, faça o levante bem alto. É só para desocluir os dentes um pouquinho, para facilitar a expansão. Faz um levante mais baixinho. Como a colega falou, preocupada lá em incomodar o paciente, faz um levante mais baixinho. A outra coisa também, né, Carlos, do negócio do incômodo, que a colega comentou lá, será que uma parte desse incômodo, a gente tem que entender o seguinte, o levante ele tem que estar muito bem ajustado bilateralmente, porque senão ele gera um desconforto. O paciente não vai chegar para você e vai falar, olha, eu acho que está tocando mais aqui, por isso que eu estou incomodado. Não, ele vai falar que tem um negócio ruim na boca dele. Então, quando eu termino de ajustar, eu bato carbono. Ajusto o carbono até os contatos ficarem iguais, mas eu não dispenso o paciente ainda. Aí eu pego manipulando a mandíbula, né? Aquela manipulação de RC, os levantes estão bem planos. Aí eu vou lá, manipulo e pergunto para o paciente, bem devagarzinho, qual lado está pegando primeiro? Aí ele, aqui. Aí eu vou desse lado e dou uma triscadinha com a broca. De novo. E agora? Agora está legal. Aí o paciente vai bem. Se você deixar desequilibrado, vai dar um baita de um desconforto. Então, a altura é importante também, né? Então, um levante mais alto, mais baixo, de acordo com a necessidade que você tem. E vai removendo o levante. Também não pode ficar muito tempo lá, não. Chegamos aqui no classe 3, né? Que foi aquele comentário do nosso colega em relação às mecânicas de classe 2 e de classe 3. E o que a gente pode fazer, às vezes, no classe 3 é o levante direcional. Então, eu falo assim, nunca fazer esse levante aqui que vocês estão vendo. Ó. Esse aqui não faça. O que é isso aí? Né? Isso aí é uma bolotinha de sorvete derretido. O que vai acontecer é que hoje ele está levantando, amanhã já não levanta mais nada. Já está no ar. E ainda trava, né, os movimentos, porque o paciente vai começar a fazer movimento lateral capaz de bater nesse levante. Então, não é assim, né? O levante tem que ser um platôzão. Você vai ter que definir aonde nós vamos colocar o levante. Vou colocar ali tocando a cúspide X do inferior. Aí você vai lá e coloca. É classe 3? Quer dar uma rampinha de classe 3 para ele? Ok. Quer fazer plano? Vai funcionar bem também. E aí você vai entrar com os elásticos, né? Do segundo pré, que já está com o gancho, até o canino, vamos entrar com o elástico de classe 3, fazendo a mecânica de classe 3, né? E aí a gente vai corrigindo a classe 3 dentária dele, até ele virar quem? O classe 2. A hora que ele vira a classe 2, né? A gente leva também classe 2 de canino, leva o pré para a classe 2, leva o molar para a classe 2, criou trespasse, aí já está tirando o levante, ó. Já está baixando o levante. E nessa hora, o que nós vamos fazer agora que está em classe 2? Qual a estratégia boa agora que nós pegamos o classe 3 e transformamos em classe 2? Melhor estratégia agora, diminui o uso de elástico. Passa para um elástico noturno, ou para de usar uma semana, e isso aí volta para a classe 1 e assenta. Então, eu gosto muito da ideia da sobrecorreção, né? Levar o classe 3 para a classe 2 e depois voltar para a classe 1. O levante fica num período de tempo, depois ele tem que sair para dar a intercuspidação, né? Ele não pode ficar aí ad eterno. Então, também, os levantes são muito interessantes para ajudar na mecânica do classe 3. A gente sempre gosta de buscar, né, essa exposição do incisivo adequada, os torques posteriores adequados, né? Então, tudo isso aí faz parte de uma estratégia, né? A mecânica que a gente vai usar
tem que estar linkada, né? Se eu vou usar uma mecânica classe 3 do Damon com uso de elástico, low torque superior, eu uso levante. Cuidados a serem tomados, né? Então, eu coloquei esse casinho aqui que é interessante. Eu tinha essa paciente, um caso bem antigo, estava lá na clínica da escola. E eu tinha pedido, né, tinha indicado a confecção do levante, mas eu não tinha acompanhado a confecção do levante. E quando o paciente voltou, e eu pedi para ele fechar, eu percebi que o segundo molar estava com mobilidade. Ó, dá para ver ele intruindo? Eu falei, o que está acontecendo aqui, né? Um levante deveria acontecer o quê? Deveria acontecer aquela correção do torque, né? Intrusão da cúspide palatina, extrusão da vestibular e estaria tudo certo, que era a intenção. E por que estava acontecendo isso? Aí eu fui analisar. O levante, que deveria ser assim, tocando na cúspide palatina e promovendo isso aqui, ó, na verdade, estava aquela bolinha de sorvete, pegando a vertente lingual da cúspide palatina e fazendo isso. Então era uma briga, né? Porque o fio queria jogar vestibular para baixo. E o levante estava jogando contra o fio. Aí fica aquela competição, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o dente não sai do lugar. O dente que não sai do lugar, ele cria mobilidade. Ele começa a ter mobilidade grau 3, né? Aquela mobilidade dentro do próprio alvéolo. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar, não fazer esse tipo de levante, tá? Eu fortemente não recomendo esse tipo de levante. Se é para fazer, faz o platôzinho e tudo certo. Então, acho que se tiver mais alguma pergunta aí, Carlos, se você quiser. Tem uma pergunta se você usa levante para verticalizar molares. Eu não sei se como é que fala, ajuda, né? Na verdade, às vezes é bom sim, né? Porque a verticalização do molar, não obviamente no molar, né, que vai ser verticalizado. Eu acho que a pergunta é se a gente levanta a mordida enquanto está verticalizando. Obviamente sim. E eu tenho sempre cuidado para não promover mecânicas extrusivas durante a verticalização. Você, por exemplo, alguns tipos de cantilever, os cantilevers simples, eles são extrusivos, né? Enquanto que um duplo cantilever, por exemplo, ele já tem uma pegada de introduzir a distal do molar. E tem outros sistemas também que a gente faz e que também verticalizam sem tanta extrusão. Mas, em geral, a gente tem que se preocupar com a extrusão. Então, assim, levantar, sim, pode levantar. Mas tem que tomar cuidado, porque se o molar extruir durante a mecânica de verticalização, a hora que você tirar o levante, só vai tocar aquele molar, né? Então, essa estratégia tem que sempre tomar muito cuidado. O molar também que está sendo verticalizado, ele tende, às vezes, a ir para vestibular, dependendo do sistema que você está usando. Então, pode cruzar a mordida. Então, é assim, levanta, mas fica de olho, sabe? Não levanta e fecha os olhos, porque depois, para corrigir o efeito colateral, às vezes dá mais trabalho do que verticalizar o molar. Perfeito, perfeito. E você sabe que não é de hoje que eu vejo vocês falando desses byte turbos e realmente essa abordagem que vocês têm de trabalhar a inclinação é algo único. Eu só vejo vocês falando sobre isso e é uma coisa que faz um sentido imenso você trabalhar exatamente isso. Porque às vezes eu acho que muita gente faz meio como é que se fala, na experiência, né? Mas não tem uma noção tão prática da mecânica como vocês demonstram nessa aula. Eu acho incrível isso aí. Às vezes você, por exemplo, você está numa situação quase cruzando, né? O meio de topo a topo ali nos molares,
às vezes já tem que pôr um levante. Põe um levante direcional, né, para jogar o superior para fora e o inferior para dentro. Então, isso é uma coisa que dá para fazer sempre de uma forma a ajudar, né? Eu acho que toda ortodontia, né, Carlos, ela tem que ser cuidada dessa maneira. Tudo que você vai fazer tem que ter um porquê e tem que procurar extrair o máximo possível de cada sisteminha que você põe. Pensar em todos os sistemas, todos os efeitos colaterais que você possa ter. O que for bom você usa a seu favor, o que não é bom você anula. E se não puder anular, escolha outro sistema, né? Esse é o meu lema. Uhum. E é legal isso, porque assim, é do mesmo jeito que às vezes a gente fala, pô, escolhe a prescrição, pensa no que você quer, pensa nos efeitos colaterais. Eu volto naquela conversa que a gente teve, acho que já faz uns 2, 3 anos que a gente fala exatamente diagnóstico, estratégias de tratamento, né? Planejamento, É. estratégia Lá na SPO. lá na SPO, exatamente. Acho que aquela lá foi uma conversa que para mim ficou marcada até hoje, porque começar, acho que como é que fala, organizar essa informação para tornar esse raciocínio mais lógico, mais intuitivo, ele é fundamental, porque a hora que o cara começa a entender, então isso aqui faz isso, esse bracket faz isso, esse levante faz isso, agora se eu usar um bracket high, como é que se fala? A resposta é uma, se eu usar um bracket low, a resposta é outra. Se eu levar um levante para cá, a resposta é uma, para lá a resposta é outra, vai ajudar muita gente a começar a entender, como é que fala, analisar o caso de uma maneira completamente diferente, né? Eu acho muito difícil na ortodontia você enquadrar um caso dentro de um protocolo, falar, olha, esse protocolo para tratar esse caso, você vai ter que ter milhares de protocolos, né? Então, porque todo caso tem a sua peculiaridade. Agora, se você não trabalhar com protocolos na sua cabeça, e aí eles têm que ser segmentadinhos, também não vai para lugar nenhum. Então, a base realmente da ortodontia é você protocolar fases do tratamento na sua cabeça. Sim. E aí você usa um protocolo aqui, o outro ali, o outro aqui, você vai juntando para aquele caso específico. Você vai individualizando com microprotocolos, né? É assim que eu enxergo a ortodontia. Então, por isso que é importante você ter seus protocolos, sim. O que eu vejo, e acaba sendo mais ou menos isso, né? A ortodontia convencional, ela é muito baseada em corrigir os efeitos colaterais, né? E o que vocês estão mostrando é exatamente isso. Puxa vida, eu consigo evitar que aconteça isso? Por que não evitar antes disso acontecer, né? Porque se acontecer e você tiver de corrigir... É muito difícil corrigir o efeito. Né? E o efeito colateral você tem que estar atento. Porque a gente tende, né? O ser humano tende a buscar aquilo que ele quer ver, né? Sim. Então, você está distalizando o molar. Primeira coisa, quando o paciente chega no seu consultório, você quer ver se aquela classe 2 diminuiu e se abriu um espaço entre o molar e o pré. Né? Tá legal. Isso é importante. Mas não é... Pode não estar acontecendo distalização. Você pode estar vendo tudo isso aí e não ter distalizado nem meio milímetro molar. Né? Então, a gente tem que ser malicioso, né? Tem que buscar para ver se aquilo que você está enxergando é verdadeiro. E ficar muito atento ao efeito colateral, porque ele te engana. Uma postura mandibular engana, né? Aquele côndilo que sai da RC. Tem várias situações no dia a dia que a gente acaba sendo ludibriado, né? Pela nossa ânsia de ver o caso andando. E aí você vai pagar um preço lá na frente. Não é? E você tocou num ponto bom, porque até outro dia eu estava lembrando disso aí, que eu acho que na verdade, uma coisa que eu ouvi há muitos anos, acho que foi o Darwin que ele falava o seguinte, cara, ortodontia é você tomar conta de 4 tartarugas. 4 tartarugas, é que você está falando, os caninos molares, cara, não tem isso. E é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente não se presta atenção de olhar os detalhes. A gente está olhando, sei lá, o macro e esquece de determinar, nós estamos indo na direção certa ou não. Não é?
Exato. E eu acho que é isso que vocês conseguem colocar de uma maneira incrível, essa linha de raciocínio para levar o cara a pensar exatamente isso. Onde é que eu vou colocar esse levante? O que eu quero que esse levante faça? Né? Tem uma maneira desse levante ele me ajudar na minha mecânica ou se eu colocar de outra maneira ele vai até me atrapalhar? E acho que é isso que a gente conversou bastante na parte de estratégias, que se você não começar a determinar estratégias no começo, você vai corrigir os efeitos colaterais no final. Exato. E eu gostei, Carlos, muito das perguntas, viu? As perguntas foram muito boas, sim. Perguntas muito pertinentes e de quem realmente está raciocinando à frente daquilo do que eu falei. Porque aqui a gente faz uma colocação, né? Uhum. Uma colocação pontual. E dali, cada profissional vai extrapolando, né, para a sua vivência clínica. Então, essas perguntas são realmente de quem está vivenciando. Eu fico feliz com isso. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais acordando para essa ortodontia mais detalhada, né? Porque aquela ortodontia de trocar fio, ela não vai muito para lugar nenhum, né? A gente tem Eu que acho que o focar, sistema tem que que você ter... coloca ortoeficiente é perfeito também, né? Exatamente. O ortoeficiente é uma maneira da gente ordenar todo esse raciocínio usando a ancoragem esquelética, porque eu acho que não que vou ter que usar em todos os casos, não é isso. Muito pelo contrário, até quero não ter que usar, Uhum. mas eu não quero me privar, entendeu? Eu não quero me privar, porque a partir do momento que eu começo a me privar de algum recurso, de um levante, ou de um mini implante, ou o que quer que seja, né, de um bracket, eu começo a dificultar a minha ortodontia. Então, se eu quero Uhum. facilitar, fazer com que ela caminhe bem, eu tenho que pegar tudo que tem de bom, né, hoje no mercado, de acordo com as minhas preferências, com aquilo que eu gosto, mas eu tenho que estar aberto a tudo e usar esses recursos, porque é muito legal. A gente tem muito recurso hoje para tratar muita coisa que a gente não tratava no passado. Então, cada dia mais a gente fica encantado com os resultados que a gente está tendo, usando demo, usando as ancoragens esqueléticas, e aí você vê a coisa crescendo e ela andando cada vez mais protocolada, você focando na biomecânica, a biomecânica vai acontecendo, os efeitos colaterais vão diminuindo e a gente vai tratando casos cada vez mais complexos com mais controle. Essa é a ideia, né? É você usar a técnica. Eu falo sempre do tênis, que eu jogo tênis, né? Quando você aprende, ou no esqui, né? Também é a mesma coisa. Você faz uma aula ali, se aprender um detalhezinho, você começa a esquiar mais rápido e com mais controle. Ou a sua batida no tênis vai ficar mais forte com mais direção. Um negocinho que você muda é suficiente. Acho que é bem por aí, cara. A gente tem falado muito, na verdade, sobre eficiência, né? É claro, a ortodontia está aí, né? A ortodontia mesmo, mas agora, se você pode finalizar um caso em 20 visitas, vamos colocar 18 visitas, né? Ao invés de 30, 40, 45 visitas, por que não? Né? Acho que talvez a filosofia da nossa empresa, mais do que nunca, e o que a gente tem visto nesses últimos meses, principalmente agora nessa época da pandemia, e é interessante, viu? Porque a gente tem visto até um certo crescimento no mercado. E o pessoal tem falado que os clientes têm, como é que fala, aceitado melhor essa oferta desse produto, o pessoal tem sentido mais confortável, mas um dos pontos principais é exatamente esse. Quer dizer que isso aqui independe de eu ter de vir a cada 3, 4 semanas, isso aqui dá para eu conseguir ter efeitos. E talvez o ponto principal que a gente trabalha desses webinários é exatamente isso. Nós temos uma ótima ferramenta, só que vocês continuam dirigindo esse carro, você vai escolher a marcha que você vai colocar e você vai escolher como é que você vai conduzir esse, digamos assim, esse carro, né? E acho que o que vocês têm feito é exatamente isso, dando condições ou ferramentas para o pessoal estar administrando cada vez melhor esses casos que a gente está vendo por aí. E eu acho que velocidade é tudo, né? Hoje o adulto ele não está com paciência muito, não, né? Não. Ficar 3 anos de aparelho, ninguém quer.
Todo mundo quer resultado rápido e resultado, né? Então, acho que o nosso cliente está ficando mais exigente, a gente tem que responder prontamente com isso. E para isso tem técnica, né? Tem tecnologia e tem técnica. As duas coisas que você tem que usar. Estratégia de tratamento, né? É muito bacana. A gente tem que olhar para a ortodontia de uma forma sempre muito estratégica para você poder chegar e matar, né? O joguinho de xadrez ali. Tem que tentar dar o checkmate o mais rápido possível, senão você toma. Eu acho que é isso mesmo, Eduardo. 8h30, uma porrada de elogios, o pessoal adorou sua aula, depois eu vou te passar, assim que eu terminar de fechar o programa, eu te passo os comentários, os elogios. Acho que essa aula também foi outra aula fenomenal. Eu adoro essas aulas, porque eu fico exatamente imaginando como é que são, como é que fala, essas estratégias, que é a parte que sempre mais me atrai, é a parte de estratégia. Eu sou o cara que gosta de estratégias, exatamente isso, a eficiência, é conseguir o máximo de resultado com o mínimo de esforço, porque não é força, que nem tênis, né? Não é força. Exato. É você fazer o movimento e fazer a coisa certa. E eu queria agradecer você novamente, agradecer, na verdade, pedir a nossa salva de palmas virtual de novo, né? Obrigadão. Muito obrigado, Eduardo. Foi ótima aula. Foi muito legal ter você explicando essa parte de Bite Turbos. Como eu falei para vocês, gente, dominar essa parte de Bite Turbos é fundamental para trabalhar com Damon, com autoligado. Vocês vão ver mecânicas ou resultados de maneira incrível e com uma rapidez incrível. Acho que Eduardo fez uma aula perfeita aqui. Acho que ele cobriu exatamente, né, como o próprio título, tudo que você precisa saber sobre Bite Turbos. E espero que vocês tenham aproveitado também. Aliás, aproveito, eu tenho de começar a pedir, né? O pessoal lembra de entrar no nosso Instagram, curtir, verificar lá, tem uma porrada de casos legais. Você sabe que uma coisa que tem me deixado muito orgulhoso é exatamente isso. A gente entra no nosso Instagram e a quantidade de casos que os nossos clientes estão postando lá tá incrível. E é o que eu falo, honestamente, eu não vejo muitos outros lugares postando casos. E eu acho que isso que me dá mais confiança de saber que a gente está indo no caminho certo, porque, honestamente, os resultados que vocês estão atingindo com o Damon são incríveis. E estar compartilhando com vocês é um prazer imenso para a gente. E muito obrigado aos nossos conferencistas, que no final das contas, esses são os caras que estão ajudando a gente a estar atingindo esse mesmo ideal de perfeição. Aliás, belos casos, hein, Eduardo? Muito bonito. O que eu falei para o Cláudio na última vez, parece que assim, eu já gostava das apresentações de vocês quando eu via lá nos nossos simpósios, mas parece que assim, quando a gente está fazendo esses cursos via Zoom, como é a própria tela, cara, parece que melhora ainda mais a imagem, parece que ela impressiona ainda mais. Parabéns, viu? Obrigado. Tá bom? Obrigado a todos vocês, meus amigos, Elaine, Bia, André, meu brother. Tem bastante gente aqui, viu, cara? Valeu, gente. Legal, pessoal. Vou encerrar a aula, dá tempo pro pessoal jantar e eu te ligo daqui a pouquinho, Eduardo. Falou. Valeu, gente. Um Obrigadão. abraço. Tchau, pessoal.